Esse homem cometeu um dos atos mais cruéis que o ser humano pode pensar. Arrancar o coração da tia deve ser algo que só uma mente perturbada poderia realizar. Mas o motivo real para algo assim é o que você vai entender nesse vídeo. E aí galera, eu sou psicólogo, eu sou psiconauta e eu junto tretas do dia a dia, crimes reais e psicologia para você entender a motivação dos crimes e talvez o que passa na cabeça de cada pessoa que comete crimes bizarros. E vamos para o vídeo. E falando sobre o crime em si, no dia 2 de julho de 2019, um homem foi preso suspeito de matar a própria tia em Sorriso, no Mato Grosso, a cerca de 420 quilômetros de Cuiabá. De acordo com as autoridades, ele teria arrancado o coração da mulher e entregado para a filha da vítima. A vítima foi identificada como Maria Zélia da Silva, de 55 anos. Ela foi morta a facadas dentro da própria residência localizada no bairro Vila Bela, pelo sobrinho Lumar Costa da Silva, de 28 anos. Segundo testemunhas, a tia não aceitava o fato de o sobrinho ser usuário de drogas. E isso faz pensar se uma pessoa desse tipo é apta a viver na sociedade. Comenta aí o que você acha, se uma pessoa dessa deveria viver em sociedade, deveria ser preso, internado, já comenta aí. Iniciando pela investigação do caso, né, o que eu sempre falo que o caso ele é descoberto, a investigação iniciada a partir do descuido do ego, de forma intencional ou sem querer, né? Às vezes a pessoa se entrega, às vezes a pessoa dá um deslize ali e a investigação começa. Nesse caso específico não tem muito o que falar da investigação. Por quê? Porque esse homem que é usuário de drogas, ele confessou o crime para a família e o suspeito, né, foi abordado pela polícia militar na Rua das Verdeiras, pois ele estava muito transtornado e ele foi preso naquele momento. Fim da investigação, não tem investigação, né? Porque, enfim, ele fez o crime, contou que como cometeu o crime e foi preso. Não tem o que investigar, é isso. Em relação a esse crime, a investigação já acabou, né? Agora, em relação à vítima desse crime, o perfil psicológico, né? Quem que era a vítima, né? A vítima foi identificada como Maria Zélia da Silva, de 55 anos. Maria recebeu o sobrinho como hóspede na sua casa. E aí a Maria Zélia, a dona Maria Zélia, ela descobriu que o sobrinho era usuário de drogas e pediu para que ele fosse embora, até porque ela era uma mulher muito religiosa e ele queria ouvir umas músicas que ela não gostava. Então a gente vê o perfil de uma moça religiosa que tem já suas virtudes estabelecidas e que ela não aceita coisa errada na vida, até porque pessoa religiosa é bem rígida com essas coisas. Então uma pessoa religiosa teria sido vítima do Lumar em qualquer contexto de repente, né? Agora, em relação ao perfil do criminoso, a gente tem algumas informações, né? Lumar Costa da Silva, de 28 anos, foi acolhido pela tia ao viajar para Sorriso após sair de casa por brigar com a mãe. Nesse momento do vídeo eu quero que vocês assistam esse vídeo comigo, que não tem aquela qualidade, né? É o único vídeo que eu achei dele, mas que é muito importante no momento da prisão dele, da investigação. Enfim, ele tá dando entrevista. Olha só o que ele fala sobre a mãe. A minha mãe é um demônio, aquela praga. O que ela fez pra você? Ela me batia quando eu era criança, ela me espancava, ela me enforcava, ela me expulsava de casa. É isso que ela fazia comigo. Qual era a idade sua nesse momento? Eu era criança. Você se emociona falar aí sobre isso. Você pensava em fazer algum mal com ela também? Com a minha mãe, eu briguei com a minha mãe, certo? Antes de vir pra cá. Só que foi o seguinte, ela tava no bar e eu falei assim, mãe, eu vou colocar um sertanejo aqui, um sertanejo universitário, que eu gosto de ouvir também. No celular? No meu celular. Em São Paulo. Em São Paulo, no Monte Cristo. E aí, ela falou assim, você não vai colocar esse negócio aqui não. E ela tava com um facão debaixo do balcão. Quando ela falou assim, você não vai colocar isso. E eu peguei, eu falei assim, eu vou desligar o som. Eu fui pra desligar o som. Ela falou assim, aí ela foi, abaixou e tentou pegar o facão. Quando eu vi que ela pegou o facão, eu surtei. De verdade, do fundo do meu coração, tudo aquilo que ela fez pra mim, eu ia matar ela. Só que não matei ela não. Fiz errado, devia ter matado aquela desgraçada, que ela não merece viver não. Tudo que ela fez pra mim, não paga. Muito obrigado, mãe. Nossa, essa olhada no final é muito bizarra. Bom, vocês entenderam o contexto da briga com a mãe, né? Ele já até deu informações sobre a infância dele, né? Mas é muito importante, é muito curioso também a gente ver todo o choque, toda a reação emocional, que parece muito genuína, que ele coloca pra fora ao falar da mãe. Ele se emociona, ele embarga a voz, enfim, ele realmente tá com ódio lascado da mãe. Sobre ele ainda, durante o exame psicológico, ele afirma que foi agredido verbalmente
e fisicamente, principalmente pela mãe durante a infância, né? Ele diz também que por diversas vezes ela o agredia durante o banho, batia a cabeça dele contra a parede, chegando a quebrar 2 cabos de vassoura no corpo dele. Ele também relatou que várias ofensas eram comuns e que a mãe constantemente dizia que ele não era humano e que não prestava. E o Lumar também afirmou que escutava vozes do universo de que diziam para ele que ele era escolhido por Deus e tinha superpoderes. E tudo isso, além de tudo isso, ele era usuário de drogas. Ele também contou que foi demitido do trabalho após diversas alterações de humor e brigas com colegas de serviço. E Lumar disse que estava sob efeito de drogas e não tinha noção do que era realidade e do que era fantasia, acho que ali no momento do crime, né? Ele ainda disse que tinha medo de ficar na casa da tia, porque ele acreditava que as pessoas estavam querendo roubar as roupas dele e que haviam câmeras vigiando ele. E segundo testemunhas, ele era muito inteligente e falava vários idiomas, por conta própria ele aprendeu. E a gente entra no modus operandi, ou seja, no prazer do crime, no desejo reprimido ou na agressividade reprimida que foi extravasada no crime. Começando do começo, né? Maria descobriu que o sobrinho era usuário de drogas, ele ainda ouviu algumas músicas que ela não gostava e pediu para que ele fosse embora da casa dela. Ainda o primo do suspeito, o primo do Lumar, ele chegou a providenciar uma kitnet, né, um pequeno lugarzinho, para que ele ficasse temporariamente, para ele não ficar na rua. Mas isso não impediu que o Lumar voltasse para cometer esse crime. Ele viu a tia na área, né, fora da casa, e pediu para conversar lá dentro. E foi nesse momento que ele deu uma facada na tia, e com a tia caída ele tentou abrir o tórax dela, mas ele não conseguiu. Então ele pegou uma faca maior ainda, abriu e arrancou o coração. Ainda ele levou embora R$800 que a tia recebia de aluguel. E então ele colocou o coração numa sacola e levou para a filha da tia. E segundo essa moça, que é primo dela, né? O primo estava fora de si e exigia que ela entregasse a filha dela de apenas 7 anos. E nisso ele roubou o carro dessa moça e saiu de casa. Aí ele saiu de casa com o carro, estava transtornado, ele bateu no transformador de energia. Ele saiu do carro, tentou atear fogo no carro e seguiu andando a pé até ser abordado pelos policiais, que foi quando ele foi pego e foi preso. E nisso a gente entra na hipótese diagnóstica desse moço. A gente tem alguns comportamentos observáveis aqui, como problemas com colegas de trabalho, né? Essa alteração de humor que ele relata, então isso indica uma instabilidade emocional. Ele também roubou o carro, né? A gente vê uma impulsividade por parte dele, a gente vê o ato de matar a tia, que é puramente uma falta de empatia, né? Você mata uma pessoa, você não tem empatia para tirar a vida de alguém. E ele diz que ela mereceu, quem mereceu morrer foi a tia, mas ele também fala que a mãe merecia, o que mostra uma falta de remorso, né? Parece que ele não sente culpa nisso. E o ato de entregar o coração da própria moça para a filha dela é um ato muito insensível, muito frio. Nisso tudo, o que a gente observa de forma geral é um ódio contra o feminino. A gente vê até uma busca por uma gratificação, uma emoção genuína, uma busca ou até um extravaso dessa emoção genuína que ele tem dentro de si no ato contra o feminino. Em relação ao diagnóstico que ele pode receber, a gente pode pensar em algum transtorno de humor, porque ele tinha um humor muito instável, né? E a gente pode pensar no transtorno de humor bipolaridade do tipo 1, né? Que nesse caso esse transtorno age com picos extremos. Depressão de um lado, de um extremo, e no outro extremo tem a mania. Mania seria uma euforia emocional, que a pessoa não se contém e quer resolver o mundo, assim, sabe? A pessoa tá triste numa época da vida, tá depressiva, e na outra época ela quer resolver o mundo, quer viajar, tem vários planos. Esse seria o transtorno de bipolaridade do tipo 1. E em casos mais graves nesse transtorno, alguns sintomas da euforia, da mania, manifestam delírios, né, no episódio maníaco, ou seja, a pessoa ela tem delírios quando ela fica eufórica. Um caso recente na história, que vocês podem se lembrar, é o caso do mendigo Genivaldo. No caso, a moça ela estava nesse estado de mania, de delírio, na fase de mania, e ela transou com o mendigo porque ela achava que o mendigo era Jesus Cristo. Então é um episódio psicótico que pode acontecer nesse transtorno de forma mais grave e que pode ser também impulsionado por substâncias, drogas, né? No caso, as drogas causam sintomas tanto de depressão quanto de psicose, então ela só amplia a bipolaridade, ela amplia a depressão e amplia a psicose da mania. E é muito importante observar que de fato ele foi diagnosticado com bipolaridade tipo 1 pelo psiquiatra pela psiquiatra que entrevistou ele. Porém, o laudo não foi aceito por falta de fundamentação no diagnóstico, né? Ou seja, a moça ali, a psiquiatra, ela não usou nenhum instrumento
Ela não usou nenhum instrumento de diagnóstico para relatar, olha, ele tem bipolaridade do tipo 1. Ela não usou nada, então o laudo foi rejeitado. Porém, esse tipo de diagnóstico é muito difícil, porque são sintomas muito diversos que se enquadram em vários tipos de transtorno, né? Pode ser bipolaridade, pode ser esquizofrenia, borderline, muitos transtornos que envolvem alteração repentina de humor. E ainda mais com drogas, a drogadição impulsiona sintomas de diversas desordens mentais de ordem psicótica, né? Mas uma coisa que a gente não vê, que muda até mesmo nos delírios dele, é que ele quer reivindicar de forma inconsciente o amor da mãe através de atos egoístas e até criminosos. Ou seja, ele tem um ódio pela mãe que ele quer colocar pra fora ali de algum jeito. Enfim, mas aí a gente pode pensar que ele é até aquele psicopata no sentido de ser perigoso, de cometer atos criminosos frios e sem remorso, um psicopata de ordem química, né? Porque será que sem a droga ele faria essas mesmas coisas? O problema de um criminoso usar drogas é que a gente nunca sabe o que seria aquela pessoa sem a droga. Será que ele cometeria aquele ato se ele não usasse a droga? Então, se a gente fosse pensar num tipo de psicopatia para esse moço aqui, a gente poderia pensar na psicopatia, a mais próxima assim seria a psicopatia do borderline, né? Que é aquela coisa de explosão emocional sem controle, né, que pode levar a crimes violentos. Porém, a frieza de cometer aquele crime ali, enfim, tem muita droga envolvida. Quando envolve droga é muito difícil você dar um diagnóstico porque você não sabe como seria aquela pessoa sem a droga. Então fica bem difícil de falar o que poderia ser, né? Mas olhando dessa forma, a gente só tem que falar que ele pode ter sido influenciado pela droga, assim como ter um transtorno de humor como a bipolaridade que a droga impulsionou. E nisso a gente vai para a motivação desse crime. O que será que motivou ele a cometer esse crime? O crime sempre revela um impulso inconsciente de desejo ou de agressividade. E a gente vê ali que ele cometeu um crime muito cruel, né? Mostrando ódio ao feminino. Tanto que ele matou a tia, ele queria matar a mãe no fundo, ele queria a menina de 7 anos. Enfim, é curioso só que ele não quis matar a própria prima. Não dá pra saber o porquê. Ele queria a menina de 7 anos, mas ele tava em um momento ali de euforia, talvez de mania. E a motivação disso tudo vem desse trauma da infância, que ele mesmo relata muito bem, essa violência e humilhação materna. E eu falo pra vocês aqui que quando uma mãe humilha e trata o filho dessa forma desde a infância, é muito comum que se crie uma pessoa descolada da realidade, de um modo assim que comete atos terríveis de uma forma que nem o ser humano consegue empreender muito bem. Parece que a pessoa realmente quebra com a realidade, cria uma psicose assim, a partir da falta de afeto da mãe. Isso é muito comum, sim. Inclusive em serial killers famosos, que é o caso do Ed Kemper, que teve esse tratamento semelhante na infância por parte da mãe e cresceu realizando atos bem bizarros. Então a gente vê, de forma geral, a motivação do Lumar como colocar pra fora esse ódio que a mãe dele gerou, mas que ele não teve coragem de cometer contra ela, de direcionar contra ela, e acabou sendo deslocado pela tia, porque de repente veio aquele ódio que ele sentiu naquele momento que a tia expulsou ele de casa. De repente veio aquele mesmo ódio que ele sentiu quando a mãe pegou o facão. Um ódio de forma geral que pode ser traduzido como: uma figura feminina materna que deveria cuidar de mim está me abandonando novamente, está contra mim. Deve ser a mesma sensação que ele sentiu ali em relação à mãe, em relação à tia. E talvez ele saiu da casa da mãe depois da briga, talvez para não cometer esse crime. Só que ele chegou na casa da tia e teve esse mesmo sentimento, e aí ele perdeu a mão. E isso impulsionado pela droga, que é uma complicação tensa, e ele cometeu esse ato talvez por essa motivação. Então a gente pode dizer que, de forma geral, que ele disse que o universo que mandou cometer o crime, a gente pode deduzir que a psicose impulsionou o crime. Agora, o que resta a ser analisado é: essa psicose, ela foi por mania da bipolaridade ou ela foi causada pela drogadição ou pelos dois? Essa é a dúvida que fica no ar e que está sendo investigado, porque o foco agora é determinar se ele merece ser internado ou se ele merece ser preso no sistema prisional comum. Porque se ele for preso, ele vai sair, sei lá, em 12, 15 anos. Se ele for internado, ele fica preso o dobro ou o triplo da pena que ele receberia no sistema prisional comum. Ele fica internado, né? Eu acho que o mais ideal seria que ele fosse internado, alguma forma de comprovar essa mania, essa bipolaridade, ou até mesmo esses sintomas psicóticos de forma geral, que comprove que ele tem uma agressividade que pode explodir a qualquer momento. Porque ele parece que tem um padrão de estabilidade emocional, de estabilidade mental até, e que a gente pode ver que a negligência e a violência de uma mãe na infância é o ingrediente perfeito
para a criação de um ser humano insano e instável mentalmente, cercado de ódio, que vai explodir de uma forma muito cruel e desconexa com a realidade. Isso é muito comum nesse tipo de criação. E se você gostou desse vídeo, você vai dar um like e se inscrever, porque eu vou trazer mais conteúdo sombrio da mente humana nos próximos vídeos. Se inscreva aí pra eu saber que você gostou mesmo, poxa. E aí eu vejo você no próximo vídeo sombrio.